Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que você pode garantir presença. Cara, o Flamengo precisa muito de você. Você pode garantir presença nesse jogo, dá tempo ainda, né? Flamengo e Palmeiras, olha só, receptivo com ingresso incluído da Caravana do Haroldo, já programa suas idas para o Rio de Janeiro com a Caravana do Haroldo. Eles fazem esse receptivo para você garantir, né, presença com hospedagem, passagem e ingresso no Rio de Janeiro. Então entre em contato com eles aí. E eu quero lembrar você que tem Champions League, tem vários outros pacotes que a Caravana do Haroldo leva a você e você não tem surpresa negativa, você só tem surpresa positiva, tá? E eu convido você também a conhecer o programa Mais Slim da Mais Cabelo, para você emagrecer com saúde, com a Mais Cabelo e, claro, cuidar do seu couro cabeludo, né? Eles têm aí o programa também, o novo produto Exo Mais, que é espetacular, e você tem o cupom mais10 para você utilizar, tá tudo aqui na descrição e sempre também no comentário fixado no YouTube, tá? Então a gente chega aqui lembrando você que você pode também conhecer a AIP Flórida, é a corretora de seguros que vai atender você da melhor maneira possível, a mais premiada da Flórida, minha amiga Ana, que faz um trabalho fantástico na Flórida com relação a seguros, tá? Roda a vinheta. E não é coincidência, tá? Não é coincidência. Eu já tenho certeza disso e você também, torcedor do Flamengo, já deve ter. O Flamengo se torna o segundo time com mais expulsões no Brasileirão. 5 vermelhos para o Flamengo, é o segundo time com mais expulsões no Brasileiro. Enquanto isso, o lado de lá não tem nem pênalti marcado contra. E está entre os que menos recebem vermelhos, né? É vergonhoso, né, cara? É surreal. Olha só. Com a expulsão do Danilo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo se tornou o segundo time com mais cartões vermelhos nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve 5 expulsões. Jorginho contra o São Paulo, foi absurda. Everton Araújo contra o Corinthians, absurda. Pulgar contra o Red Bull Bragantino, ok. Carrascal contra o Fluminense, né? Ok. Danilo contra o Atlético Paranaense. Os caras mereciam muito mais ser expulsos, em lances muito piores. Danilo poderia ser, ok, mas os do Atlético Paranaense muito piores, né? E os caras ignorando. É vergonhoso, cara, vergonhoso. Tá? A gente tá de olho aí, tá vendo o que tá acontecendo. E é uma sujeira, né, cara? É uma sujeira o que estão fazendo. E o Thiago Asmaro Pilhado tá aí com mais de... chegando a 800 mil visualizações, vai passar de 1 milhão, tá em collab com a gente. Olha o que o Pilhado falou, gente, olha só. Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. É isso aí, tem que falar. Absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por um tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, e isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, hoje não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira. Hoje só vão falar, exatamente. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E teve a do Alexandre também. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou. De forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver o que a CBF vai fazer. Eu também, então, o Flamengo não deixa... Houve muita coisa má. A nossa primeira parte, primeiro. Este gramado, este cão de tapete, aquilo não dá para jogar. E a arbitragem. A arbitragem não foi boa. Um jogo que devíamos ter jogado não sei quantos minutos contra 10. Acabámos a jogar nós com 10. É uma dualidade de critérios muito grande. Nós já jogámos contra o Corinthians com 10, uma entrada menos grave que esta do jogador do Atlético Paranaense ao Paquetá.
vocês vão poder ver a imagem da perna do Paquetá. É esta dualidade de critérios que já começa a ser habitual e que a CBF tem que controlar isto, porque só eles é que podem controlar os critérios e as arbitragens. E aquilo que nós esperamos realmente é que quando tivermos que perder, quando tivermos que empatar, seja porque a outra equipa, como hoje também foi o Atlético Paranaense, seja uma equipa boa, seja uma equipa dentro das leis. Está bem? Vá. Valeu. Em relação à arbitragem, eu sou muito direto em relação a isso. Eu só faço comparações, mais nada. E para mim, eu comparo, por exemplo, uma tesoura que fez o Carrascal, a gente teve 2 ou 3, não aconteceu nada na Libertadores. O Everton no Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, tinha sido expulso 2 jogadores, por exemplo, do adversário. Este tipo de situações, mas não estou eu aqui para comentar, mas acho que as equipas têm aproveitado um pouco esta possibilidade de serem mais agressivos, às vezes acima da lei, em bater os jogadores do Flamengo, e acho que os árbitros têm que ter atenção, porque senão temos 7 de fora, 4 ou 5 de traumatismo. Não é lesões musculares, a gente não tem lesões musculares, a gente tem traumatismo. Uma pancada no joelho do Plata, o Eric, o Arrasca, todos estes jogadores que têm estado de fora, todos eles de traumatismo. A gente não tem tido lesões musculares. A última lesão muscular que tivemos foi o Jorginho, e já foi há algum tempo atrás. Por isso temos de ter algum cuidado, porque se queremos bom futebol não podemos deixar também bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo, acima da lei, claro que isso se pediu tudo. Um empate para o Flamengo, conseguiu assim, um gol seu, enfim, 1-1, muita gente considerando até um bom resultado, mas eu queria que você falasse mais desse combate físico que houve também no jogo, né? Muita gente até apontando o Paquetá, saiu um pouco enfaixado ali. Como é que foi essa dinâmica ali no campo? Aqui é um jogo sempre complicado, né? Devido ao campo também, um gramado sintético onde a bola corre muito mais do que os outros sintéticos até. Então normalmente tem esses duelos, a bola corre mais, escapa um pouco no domínio, então tem esses contatos, mas faz parte do jogo. Hoje a gente, no primeiro tempo, foi um pouco abaixo, mas no segundo a gente conseguiu equilibrar a partida, chegar mais vezes no gol deles. E um ponto importante, claro que a gente queria vencer, mas conforme foi o jogo ali, foi um resultado importante que a gente criou aqui na casa deles. Pedro, não tem como não te perguntar sobre a convocação da seleção, né? Óbvio que hoje o importante era o Campeonato Brasileiro, porém tinha o Ancelotti aqui um dia antes da convocação. Quanto isso mexe com a parte mental de vocês, ou se isso não entra em campo, se dá para ignorar esse fato da convocação amanhã, e qual a sua expectativa, a sua ansiedade para ser convocado para a Copa? A gente sabia, né, que ele estaria aqui acompanhando a partida, mas isso não pode entrar no nosso coração. A gente tem que controlar, né, toda a ansiedade, toda a preocupação externa, né, para focar dentro do campo. Eu acredito que foi o que todos aqui procuraram fazer hoje. A gente fica feliz, né, por ele estar aqui acompanhando o Flamengo e o Atlético Paranaense, mas nosso foco era dentro de campo e a gente conseguiu, né, se manter bem, né, e conseguir um resultado importante aqui na casa dele. O gol coloca um favoritismo para essa convocação? O que você acha? Isso fica por conta dele, né? Ele vai amanhã soltar a lista final, mas sem dúvida a expectativa boa, mas com o coração em paz, confiante, independente do que acontecer, eu sei que a vontade de Deus vai ser feita e como sempre foi feita na minha vida. Então estou em paz, continuo trabalhando aqui para ter mais oportunidade, né, na seleção e sem dúvida amanhã eu vou estar acompanhando. Queria que você falasse um pouco sobre essa partida, o Flamengo bastante desfalcado, você teve que jogar no meio ali. Como é que foi até a adaptação, tem o gramado também, mas a adaptação até do sistema defensivo do time? Vi vocês conversando bastante algumas vezes, diante dessa pressão e o resultado um ponto. Bom, eu acho que eles vieram um pouco diferente do que a gente imaginava, mais com 3 homens de meio do que com 3 homens de frente, que era o que eles estavam acostumados a fazer. Até acho que eles perderam alguns jogadores por lesão e tal, então acho que eles adaptaram e acabou que a gente teve que se adaptar ali dentro do jogo, da maneira que para poder encaixar o melhor possível e conseguir pressionar o máximo possível eles e ficar mais com a bola, né? E no primeiro tempo a gente não estava com as escolhas tão boas ali na frente, e forçando algumas bolas por dentro.
que é onde eles tinham mais jogadores, né? Quando você joga com uma linha de 5, você tem 3 zagueiros ali, então o Pedro ficava muito encaixotado, então às vezes quando a gente forçava o passe por dentro acabava dando muito contra-ataque, que era o que eles queriam com o Mendonça e o Viveiros. Então acho que no segundo tempo a gente conseguiu controlar um pouco melhor, melhorar nossas escolhas, e aí começamos a ter mais chances. A gente teve no primeiro também, mas no segundo tempo acho que conseguiu ter um controle maior e conseguimos o empate, que lógico que a gente não veio para isso, a gente veio para vencer, mas pensando na maneira como a gente veio, com alguns desfalques, com jogadores fora de posição, na resiliência que a gente teve, conseguiu o empate e seguimos somando, ainda mais num jogo fora de casa aqui na arena, que é sempre muito difícil de jogar. Ô Léo, além de você, tem mais 6 jogadores na pré-lista da seleção. Como vocês têm conversado, expectativa para amanhã, hoje é aquela noite que não dá para dormir direito? Cara, até a gente conversa um pouco sobre, até perguntei para alguns que estavam um pouco ansiosos com a lista, mas todo mundo está muito tranquilo. Acho que o trabalho já foi feito de todo mundo, lógico que passava pelo jogo de hoje também, mas mais como para quem deve estar na lista ou não, mais carimbar essa vaga do que... Acho que o que foi construído foi durante o ano, foi durante todo esse ciclo, quem aproveitou as oportunidades, quem mostrou melhor, e no fim é a escolha do Ancelotti. Acho que a gente vê as discussões de quem deve ir e quem não deve ir, mas a verdade é que é uma disputa muito de alto nível, de muitos grandes jogadores, então as escolhas que ele tiver com certeza vão ser as melhores, e quem for dar o seu melhor lá para conseguir o Hexa, e quem não for vai estar torcendo como mais um brasileiro torcedor, né? E o melhor visitante do Campeonato Brasileiro não se entrega nunca. 63% de aproveitamento e apenas 2 derrotas jogando fora de casa no Brasileirão. É o time aí que mais consegue vencer fora de casa, é o time com o melhor aproveitamento, então 63% de aproveitamento o Flamengo. O Flamengo perdeu para o São Paulo e perdeu para o Bragantino, 2-1 e 3-0. Foram só essas derrotas. Tem aí 5 vitórias fora de casa, 2-1 no Vitória, 3-0 no Botafogo, 2-1 no Fluminense, 4-0 no Atlético Mineiro e 1-0 no Grêmio. Tem 2 empates, 1-1 com o Corinthians e 1-1 com o Atlético Paranaense. Então, o Flamengo aí do Leonardo Jardim, também alguns desses jogos com o Felipe Luiz, conseguindo aí uma marca impressionante de ser o melhor visitante do Brasileirão. E mesmo enfrentando atmosferas complicadas, tipo local, gramado sintético. O Leonardo Jardim falou sobre isso. Com certeza que no nosso estádio queremos ter melhor qualidade de jogo, não justifica a derrota na Copa do Brasil, mas era um gramado que não proporciona o melhor futebol. Esse sintético está no limite de utilização, até me disseram que vai ser trocado. Ele parece mais um carpete de casa do que um campo de futebol. Por isso que já vão trocar. A vinda de jogadores mais técnicos que temos de fora, Plata, Jorginho e Paquetá, depois da porrada que tomou hoje, não sei se estará disponível. Vamos tentar recuperar isso, porque temos jogadores mais técnicos e a qualidade do jogo também é melhor, e isso é fundamental para a nossa ideia. Então, o Flamengo sendo prejudicado por tudo, inclusive esse gramado ridículo do Atlético Paranaense, parece um carpete, como disse o Boto e o Leonardo Jardim. O Jardim aí também detonou a arbitragem, importante a gente falar, Sou muito direto em relação a isso, só faço comparações, mais nada. Compara a tesoura do Carrascal, tivemos 2 ou 3 e nada foi marcado. O Everton contra o Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse na mesma regra, seriam 2 expulsos do adversário. Não estou aqui para comentar, mas acho que os times têm aproveitado a possibilidade de ser mais agressivos acima da lei para baterem jogadores do Flamengo. Estão deixando baterem à vontade. O Leonardo Jardim falando, expondo tudo, denunciando que as arbitragens contra o Flamengo estão deixando os adversários baterem. Temos 7 de fora, 4 ou 5 traumatismos, 5 fraturas. Com fraturas, pois ele falou parecido com o Mister, mas ao invés de fraturas usou traumatismos. Então, o Jardim deixando claro que os árbitros estão deixando baterem nos jogadores do Flamengo, o que é um absurdo, que é uma vergonha, e a gente tem que reclamar. É isso, meus amigos. Não é coincidência, como a gente estava falando aí, o Thiago Asmar está muito certo nessa daí. O pilhado está certíssimo. Quero convidar você, então, a garantir presença nos Jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença agora mesmo
né, nos jogos do Mengão e no Rio de Janeiro com ingresso incluído, receptivo com ingresso da Caravana do Haroldo. E também lembrar você que tá aí querendo emagrecer com saúde, que a Mais Cabelo tem o programa Mais Slim e tem também, olha só como, cara, eu tô cara, conseguindo ter novos fios, né, nascendo com o programa Exo Mais, tá? Programa Exo Mais da Mais Cabelo, graças a Deus eu tava ficando com o cabelo bem ralo, agora tá melhorando muito com o programa Exo Mais da Mais Cabelo. Tudo aí na descrição, comentário fixado, você pode garantir agora mesmo os melhores tratamentos para você. Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, aquele abraço, valeu, fui!